Olá, senhores. Olá, boa noite a todos. Vamos lá, mais uma live. Quinta-feira, 8 horas da noite. Vamos lá falar de inveja hoje. Nosso calcanhar de Aquiles, a inveja. Tema da live, a inveja. Boa noite, Gisele. Tema da live, a inveja é um espelho próximo. A inveja é um espelho próximo. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que desse tema. Porque tá sem som? Ixi. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá ok aí? Então vamos lá. Daqui a pouco eu vou... branco é da paz, Estão dizendo que branco é da paz. E nós temos que conscientizar a inveja para que a gente fique melhor, para que a gente fique em paz, né? A inveja é um processo emocional. Todos nós temos. Tá bem, Gisele? Faça isso, acho que deve ser aí mesmo, porque aqui parece que tá ok. Todos nós temos a inveja, sentimos a inveja. A inveja é um sentimento, né? Ela é uma emoção. E todos nós temos a inveja. Só que através da nossa educação, através da religião, nós vamos aprendendo que isso é feio, que isso é ruim, que nós não podemos ter inveja. Então o que nós fazemos quando nós temos a inveja? Nós reprimimos isso e não entramos em contato com ela, não percebemos que temos. Então não é que nós não temos, nós não percebemos a inveja em nós, nós não temos consciência da inveja em nós. Então todos nós temos, porque nós somos seres emocionais, e a inveja ela é um sentimento, ela é uma emoção, e eu vou explicar aqui por que ela ocorre. Eu gosto bastante, para a gente iniciar essa conversa, eu gosto bastante da definição do Leandro Carnal, que ele diz que nós invejamos a alegria do outro, nós invejamos a felicidade do outro. Então, como é que você pode começar a perceber que você está num processo de inveja, num sentimento de inveja? Quando o outro está te relatando alguma coisa boa, ele está te relatando algum acontecimento, alguma conquista, algo que ele viveu que é prazeroso, algo que ele viveu que é de satisfação, de alegria, de felicidade, e você não consegue ter empatia com isso que ele está te relatando. Então essa falta de empatia, esse sorrisinho amarelo que você dá, sorriso amarelo que você dá para o outro, quando o outro faz esse relato de algo bom que ele está vivendo, então isso mostra que você está num processo de inveja. Você percebe a inveja quando você não está participando, quando falta essa empatia, quando falta essa vibração com a felicidade do outro, com a alegria do outro, com a conquista do outro, com aquela experiência que o outro está contando, que foi uma experiência intensa, que foi uma experiência vibrante. Então, nós começamos a perceber a inveja através disso, e aí nós começamos a sentir um certo mal-estar, né? A inveja ela traz um certo conflito, um mal-estar. Então é disso que nós vamos falar hoje, né? A inveja é um espelho próximo. Então você pode sentir isso a hora que o outro está dizendo que ele comprou um carro novo. Você pode sentir isso a hora que a sua amiga está dizendo que ela ficou com o cara mais bonito da turma. Então é algo
de uma alegria, de uma felicidade do outro, que você começa a perceber que você não está conseguindo receber aquilo, você não está conseguindo participar da alegria do outro com o outro, porque você está num processo de inveja, num sentimento de inveja. Mas é importante a gente perceber assim, nós não invejamos tanto, nós acreditamos muito que a gente inveja o carro importado, que a gente inveja a casa com piscina, eu invejo o rancho que a pessoa tem, eu invejo a viagem que a pessoa fez para Paris. Nós acreditamos que é o objeto externo, que é o bem material que nós invejamos, que o outro tem, e na verdade nós invejamos a capacidade interna, né, principalmente os valores internos que aquela pessoa tem para ter adquirido aquilo, para ter realizado aquilo. Então nós acreditamos que a causa da inveja é o objeto externo, mas na verdade quando nós analisamos, quando nós aprofundamos, nós percebemos que não é o objeto externo, que são os valores internos, né, que acabam gerando a inveja, e é isso que dispara a inveja em nós. Não existe inveja branca, né? Existe uma mania hoje em dia de se dizer, eu tenho uma inveja, mas a minha inveja é branca, a minha inveja é do bem. Não existe isso. Se você está num processo de inveja, essa inveja ela vai atrapalhar a sua vida. Então por que nós precisamos conscientizar a inveja? Porque se você estiver no sentimento de inveja, a sua vida fica travada. Você para de evoluir, você perde em ação, você perde em produtividade, a sua vida estaciona, você fica estacionado na vida por um processo de inveja. Então nós temos que conscientizar, não existe inveja branca, não existe inveja do bem. Se você está num processo de inveja, automaticamente isso está gerando um prejuízo, está gerando um dano na sua vida. E como é que você vai sair disso? Você vai sair disso através de um processo de conscientização que eu vou explicar aqui, como que ele funciona. Eu vou explicar a inveja de uma forma diferente que a sociedade vê. A sociedade tem uma maneira de explicar a inveja, eu vou propor aqui uma maneira diferenciada, né? Mas antes disso, eu queria explicar para vocês por que é um espelho próximo, né? Por que a inveja é um espelho próximo? Porque nós não vamos invejar a rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra é uma realidade que está muito distante de nós. Ninguém vai invejar lá o palácio que a rainha está, ninguém vai invejar o jardim na frente do palácio, porque é uma realidade que está muito distante de nós. Então, o que é que nós vamos invejar? Quem nós vamos invejar? Nós vamos invejar pessoas da nossa convivência, pessoas próximas de nós. Então, irmão invejando irmão, né? A inveja dentro da família, a inveja dentro do casamento, a inveja no ambiente de trabalho. Então, o caixa de um banco, o funcionário que é caixa de um banco, ele não vai invejar o presidente do banco. A realidade do presidente do banco é uma realidade que está muito distante dele. Então ele vai invejar quem? Ele vai invejar o caixa que está do lado, ele vai invejar um gerente que está acima dele. Então a inveja ela é um espelho próximo. Nós vamos invejar pessoas da nossa convivência, pessoas próximas a nós. Então dentro do ambiente familiar, entre irmãos, entre primos. O Jung tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: o irmão mais novo, ele sente que ele está sempre chegando atrasado na festa. O irmão mais novo, ele sente que ele está sempre chegando atrasado na festa. Por quê? Porque o irmão mais velho chegou primeiro. Então, essa inveja entre irmãos,
muito forte isso, essa inveja no ambiente das amizades, né? Se você tem uma turma de amigos, é ali que a inveja vai aparecer. Então, e por que ela aparece? Porque nós somos seres emocionais e a inveja, ela é uma emoção, ela é um sentimento. Então temos que ter claro para nós essa ideia do espelho próximo, né? São pessoas da nossa convivência. E veja bem, dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma equipe de trabalho, a inveja é muito presente. Mas eu queria conversar com vocês um tipo de inveja que é muito, muito frequente, muito comum, que é do quê? Dos profissionais da mesma área. Então, psicólogo vai invejar quem? Vai invejar psicólogo. Engenheiro vai invejar quem? Vai invejar engenheiro. Médico vai invejar quem? Vai invejar médico. Mas médico vai invejar muito mais a pessoa da sua especialidade. Então, um neurocirurgião, ele vai invejar muito mais o outro neurocirurgião. Então se eu trabalho aqui em Ourinhos, eu vou invejar o neurocirurgião que está lá em São Paulo? Claro que não. A minha tendência será invejar o neurocirurgião que trabalha aqui, o meu concorrente. Então a inveja, ela está, o dentista vai invejar o dentista, o oftalmo vai invejar o oftalmo. Então a inveja, ela pega muito mais, né? A chapa fica muito mais quente quando é da mesma área, quando é da mesma profissão. Só que você não vai falar assim, nossa, eu estou invejando fulano. Não é assim que a inveja ocorre. Nossa, eu estou invejando aquele meu amigo. Nossa, eu estou invejando aquele meu primo. Você vai sentir um mal-estar. Você vai sentir um incômodo. Você vai sentir um conflito. Você vai sentir algo ruim com aquela pessoa. Dentro de escola, dentro de um ambiente escolar, entre os professores, muito presente isso. Então a inveja, ela é um espelho próximo, no dia a dia, nas pessoas da nossa convivência, que ela vai aparecer. E como é que você pode perceber isso? Você pode perceber isso através de um sentimento de incômodo, um sentimento de conflito, um sentimento de mal-estar com a outra pessoa. Daí, fazendo a análise, fazendo a reflexão, aí você vai parar e vai falar assim, eu acho que eu estou tendo uma inveja daquela pessoa. Né? E é isso que eu vou explicar na live hoje, como é que a gente pode conscientizar a nossa inveja e como é que a gente pode solucioná-la, como é que a gente pode se libertar desse sentimento, que é claro, sempre através da consciência, mas eu vou explicar para vocês como é que isso se dá. Eu queria falar antes de um tipo de inveja dentro do casamento, dentro dos relacionamentos, dentro do namoro, que é como é que essa inveja pode aparecer. Primeiro, numa atitude de um dos dois, pode ser da mulher ou do homem, uma atitude de denegrir o outro, uma atitude de tirar o valor do outro. Então, quando um está muito empenhado em tirar o valor do outro, é porque ele está num processo de inveja em relação ao outro. Então ele faz esse movimento de retirada da autoestima, de retirada do valor, de denegrir. Então ele pode, dentro de um ambiente, de um restaurante, de um churrasco, tá com outras pessoas, ele começa a fazer ali com a sua parceira, com o seu parceiro, começa a fazer esse movimento de denegrir, de depreciar, de tirar sarro. Então é assim que a inveja vai aparecendo, né? Ela vai aparecendo através de um conflito, ela vai aparecendo através numa troca ali de linguagem, no comportamento que a inveja vai se manifestando. Então, entre os casais, a gente pode perceber essa atitude de se denegrir, essa atitude de você denegrir o outro, de você depreciar o outro, de você retirar a autoestima do outro, o valor do outro. Então isso é um sinal de inveja. Um outro tipo de atitude também que ocorre
é no momento da separação do casal, o casal ali do namoro, ou do casal que já estava casado há muitos anos. Então, quando há a separação, eu já vou falar da relação da inveja com a admiração, né? Quando há a separação do casal, o que acontece? Então eu não gosto mais do outro, então eu não gosto mais, eu não sinto mais amor pelo outro, eu não sinto mais nada pelo outro, mas eu fico incomodado com aquilo que o outro vai viver sem mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É assim, ó. Então eu não quero mais nada com o outro, o amor acabou. O amor acabou, eu não tenho mais afeto pelo outro, eu não tenho mais amor pelo outro. Então eu vou me separar. Mas eu fico incomodado com aquilo que o outro vai viver sem mim. Entenderam isso? Então assim, quem que o outro vai encontrar? A possibilidade do outro ser feliz, a possibilidade do outro se dar bem na vida, a possibilidade do outro melhorar de vida. Então isso que no processo de separação, que a pessoa fica pensando o que o outro vai fazer da vida dele, e normalmente se pensa que o outro vai fazer tudo de uma forma muito rápida. O outro vai rapidamente, ele vai transformar a vida dele, ele vai rapidamente arrumar alguém, ele vai rapidamente, ele vai ser feliz, ele vai ter prazer com outras pessoas. Então isso é uma inveja, isso é uma inveja. Eu estou tendo inveja do que o outro vai viver, das possibilidades que há na vida do outro. Agora, é claro que isso que a pessoa está sentindo em relação ao seu ex, o que você está vendo no outro, que você nem sabe se o outro vai viver isso ou não, é claro que isso também é possível a você. Né? Mas por inveja você fica preso a esse sentimento no outro. Bom, então vamos explicar o que é a inveja, como ela ocorre e a relação que ela tem com a admiração, né? Que é a pergunta que foi feita aqui. Sempre na base da inveja há uma admiração. Sempre. Não existe inveja sem admiração. Então, para ocorrer a inveja, precisa ocorrer alguma coisa antes dela, que é o quê? Que é a admiração. Ninguém inveja algo que não tenha valor. A inveja ela está em cima de um valor. Então, sempre na base da inveja há a admiração. Só que normalmente a nossa sociedade tem uma compreensão equivocada da inveja. Nossa sociedade pensa assim. Nossa cultura pensa assim. É algo que o outro tem. Veja, prestem atenção nisso que nós vamos mudar tudo isso, tá? É algo que o outro tem, que eu não tenho. Essa é a concepção que a sociedade tem, que a cultura tem, que eu vou propor algo diferente aqui. É algo que o outro tem, que eu não tenho, e eu quero ter. E por eu querer ter algo que o outro tem e eu não tenho, eu tenho inveja. É assim que a sociedade pensa, que é a inveja. É alguma coisa que o outro tem e eu não tenho. E por isso eu tenho inveja. Não é isso inveja, tá? Prestem atenção aqui que eu vou explicar. A inveja ela vem do latim, é a palavra invidere. Invidere. Esse invidere esse in na frente do inveja, esse in é não. Não, inveja é não o quê? Não veja. Esse veja, da origem do latim videre, é não ver. Então, o problema do invejoso é uma cegueira. O invejoso, ele é cego.
Então veja bem, o que é a inveja? É sempre a base, é sempre a admiração. Sempre. Não existe inveja sem admiração. A base é a admiração. Então, eu admiro o valor que o outro está mostrando para mim. Eu vejo alguma coisa no outro que eu admiro. Então surgiu a admiração. Em cima dessa admiração vai surgir a inveja. Que é o quê? Esse valor que eu vejo no outro coexiste em mim. Olha aí, senhores, olha aí. Esse valor que eu vejo e admiro no outro coexiste em mim. Só que em mim eu não vejo. Isso é a inveja. A inveja é uma cegueira de um valor que você vê no outro. Então o outro está funcionando para você como um espelho dos seus próprios valores. Mas você vê fora. O problema da inveja é uma exteriorização. O invejoso ele só vê fora. Ele não vê nele. Só que ele tem isso. Então a ideia da inveja na nossa sociedade é uma ideia errada. Porque a ideia da nossa sociedade é uma ideia de que o outro tem. Porque nós ficamos muito, como a nossa sociedade é uma sociedade consumidora, capitalista, então nós ficamos muito na ideia do objeto externo, dos bens materiais, dinheiro, carro, casa. Não é isso, nós invejamos o valor interno que aquela pessoa tem para realizar aquilo, para fazer aquilo. Então nós admiramos, então a base é sempre a admiração, nós admiramos esse valor que a pessoa tem fora, só que esse valor coexiste em mim. Eu também tenho isso, só que em mim eu não vejo. Isso é inveja. A inveja é não ver em você o valor que você vê no outro. E isso te faz passar mal. Aí você passa mal. Por quê? Porque a inveja ela é excludente. O outro tem e eu não. Você tira você da jogada. Só o outro tem, eu não tenho. A vida, a vibração, a intensidade, os prazeres só é possível ao outro. É assim que o invejoso pensa. Só o outro pode. Eu não posso. Então olha a intensidade, olha como isso é interessante. Então o que a gente tem que perceber quando você está no sentimento da inveja? O que você tem que perceber? Que esse mal-estar que você está sentindo, que esse conflito que você sente em relação àquela pessoa, é porque na base disso está uma admiração. Você admira o outro, você vê valores no outro. Mas você não vê em você. E por não ver em você, você se exclui. Você se tira da jogada. Então, o sentimento da inveja é um sentimento de exclusão. O invejoso ele se sente uma carta fora do baralho, ele se sente desencaixado. Por quê? Justamente pelo sentimento da inveja. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque se você percebe que você está invejando aquela pessoa, e se você fizer esse trabalho de reflexão e de interiorização, você vai perceber que você, na verdade, esse incômodo que você tem com o outro é uma admiração que você tem pelo outro. Você admira o outro. E esses valores que você admira no outro coexistem em você. Você também tem isso, só que você não tem a menor ideia que você tem isso. Você não tem consciência disso. E por não ter consciência disso, você não vive isso em você. Nós só vivemos os valores, né? Nós só usufruímos dos valores que nós temos consciência em nós. Então a inveja é uma cegueira, você não vê em você, você está cego em relação a você. Então a inveja é uma falta de consciência de você mesmo, dos seus valores. Você não faz um reconhecimento de você mesmo. O problema da inveja é um problema de consciência, é um problema de conscientização. Só que como nós vivemos a inveja? Nós vivemos a inveja através de uma vitimização. Nós nos colocamos como vítimas. Então é aquela história, a grama do vizinho é mais verde.
Mas não é que não tenha esse verde, essa vida, essa vibração que você vê no vizinho, também há como possibilidade, como perspectiva na sua vida. Só que você, na sua vida, você não vê, você só vê fora. Você só vê no outro. E por isso essa vitimização. Então você passa a achar que quem está fazendo você sofrer é o outro que está fazendo você sofrer. E por acreditar que é o outro que faz você sofrer, o invejoso pode chegar até a uma estratégia de uma sabotagem do outro. Ele pode armar alguma coisa para o outro. Então, por exemplo, dentro de uma empresa, ele pode ter algumas atitudes de sabotagem em relação ao outro, um viés de informação. Então ele não dá a informação que precisa, ele vai tomar ali algumas atitudes para tentar prejudicar o outro. Por quê? Porque o outro faz você sofrer, mas faz você sofrer por inveja, porque no fundo você admira o outro e não percebe que esses valores que você admira no outro coexistem em você. Então é a história lá da pessoa que está no museu, a pessoa está no museu vendo os quadros do Van Gogh, do Monet, e ela começa a passar mal no museu. Por que ela passa mal? Ela passa mal porque ela se encantou com aquilo, com a quantidade de vida, com a intensidade daquela arte, ela se encantou com aquilo e aí ela tem, através de um processo de inveja, ela começa a passar mal e tem que sair correndo do museu. Então por que ela sai correndo do museu? Ela sai correndo porque ela não percebeu que aquilo que ela viu nos quadros ali desses artistas, que isso que essa arte revela, coexiste também como possibilidade, como perspectiva na vida dela. Então a inveja ela faz essa exclusão. Então você se coloca fora, é como se tivesse uma festa e na inveja você se coloca fora da festa. Você não se coloca participativo da festa. Mas por que você não se coloca? Porque você vê essa alegria, você vê essa intensidade, você vê essa vibração nos outros, mas você não vê e não reconhece isso como uma possibilidade em você. Então a inveja é uma cegueira. O invejoso ele está cego. Ele vê fora, mas ele não consegue perceber que isso que ele está vendo fora é um reflexo do que ele tem dentro dele. E por isso que há também a inveja de si. Nós podemos invejar um outro, mas nós podemos invejar também a nós mesmos. Mas como assim, André? Como é que eu vou invejar eu mesmo? Você pode invejar a si mesmo, invejando os seus melhores valores, os seus valores mais requintados. Uma prova disso é a sabotagem que nós fazemos com a nossa evolução. Quando a gente está mais deslanchando, quando a gente está melhor, quando a gente está mais engajado nos nossos projetos, é aí que a gente passa uma rasteira em nós. É aí que a gente pisa no freio, para buscar o controle, para segurar esse processo evolutivo. Então nós vivemos também essa inveja em relação aos nossos valores mais requintados, aos nossos valores mais sofisticados. É aquilo que vai dar a nós mais realização, mais prazer, mais satisfação. Então isso existe. Então como é que eu trato isso? Eu trato isso fazendo um diálogo com a minha consciência. Então pegando esses aspectos inconscientes, esse sentimento de inveja e percebendo isso em nós. Aí tem uma pergunta aqui, a inveja de pessoas mais jovens. Então você pode pensar assim, eu já estou com uma certa idade, o outro é jovem, então o outro tem uma juventude que eu não tenho, né? Mas o outro, ele reflete, né? Então essa juventude, então você não tem mais o RG ali, você não tem mais aquela idade de 20 anos, de 30 anos, mas você tem esse outro, esse jovem, ele está trazendo a você a consciência de uma jovialidade. Não no RG, que você não pode mais ser jovem no seu RG, na idade que você tem, mas no seu sentimento, sim. Né? Na atitude de viver a vida, sim. Você pode se colocar assim, e a gente percebe isso, né? A gente percebe isso
em avós, né? Em avô, em avó, tem um lado lúdico. Tem idosos que se colocam de uma forma lúdica na vida, né? De uma maneira muito leve, que os netos amam, né? Quando o avô se coloca assim, os netos amam e querem se aproximar do avô. Então você não pode mais ter a juventude no seu RG, mas você pode ter esse sentimento de jovialidade, essa atitude de jovialidade através do seu mundo interno, isso sim. Então é isso que o jovem traz para você como uma consciência. Através de um processo de inveja, você se exclui, você diz, não, isso só é possível para ele, eu já estou fora, né, essas pessoas que falam assim, eu já morri mesmo, para mim a vida já acabou. Então você começa a se identificar mais com a morte e vira as costas para a vida, que é o que deve ser o nosso compromisso sempre até o final, né? Nós temos que estar compromissados sempre com a vida. Então nós temos que conscientizar isso, tomar consciência dessa inveja que vai sempre aparecer através de um mal-estar, através de algum incômodo com o outro. E por que eu preciso conscientizar? Porque a inveja, ela sempre paralisa a nossa vida, né? Ela sempre trava o processo de evolução, o processo de desenvolvimento. Se a gente não se dá conta que a gente está num processo de inveja, isso trava, é um freio para a nossa evolução, é um freio para o nosso desenvolvimento. Então ela precisa ser conscientizada. Então a inveja é uma prova daquilo que eu venho falando para vocês nas lives, de que o problema do ser humano não é com o mal. Nós não temos um problema com o mal. O nosso problema é com o bom. É por rejeitarmos o bom, o belo e o prazeroso da vida, que aí sim nós ficamos mal, que aí sim nós passamos mal, que aí sim nós geramos o mal, né? Mas o problema do ser humano é com o bom, e a inveja é um item aí, né, da psicologia humana, que mostra bastante isso, que traz para nós bastante essa consciência de que o ser humano tem um problema com o bom e não com o mal. É a rejeição do bom, a não aceitação do bom, do belo e do prazeroso, que faz com que então a gente adoeça, que faz com que então a gente sofra. Gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Agradeço a presença de vocês. E aí eu volto com uma live no domingo às 10 da manhã. Obrigado pela presença, boa noite a todos e até domingo. Tchau, tchau.